A equipa de Sérgio Conceição, o Futebol Clube do Porto, ontem deslocou-se à Vila das Aves para defrontar a equipa de Lito Vidigal, o Desportivo das Aves, e não foi além de um empate a uma bola. Decidi analisar a equipa de Sérgio Conceição neste difícil jogo, nesta difícil deslocação, e então o Futebol Clube do Porto alinhou com este seguinte 11. Na baliza tivemos José Sá, lado direito Ricardo Pereira, lado esquerdo Alex Telles, dupla de centrais com Felipe e Marcano, à frente posição de pivô defensivo tivemos Danilo, à frente de Danilo tivemos Herrera numa posição central a número 8, na direita tivemos Corona, na esquerda Brahimi e depois uma dupla de avançados com Soares e Aboubakar. Um Porto com uma primeira parte com uma grande intensidade na partida, não só a pressionar o adversário com uma pressão muito alta, como também na tentativa de roubar a bola na sua transição defensiva muito boa, muito intensa e muito agressiva. Vocês sabem que eu começo por falar nos comportamentos e princípios de jogo no que diz respeito à forma de como a equipa do Futebol Clube do Porto se apresentou na Vila das Aves e, claro, com aqueles comportamentos partindo da sua primeira fase até à última fase, a fase da finalização, e explicar um pouco a dinâmica deste Futebol Clube do Porto, que com bola esteve muito bem personalizado, mas sem bola, com alguns erros, não estiveram organizados como espelho de jogos anteriores nesta Liga NOS. O Porto, numa primeira fase de construção, quando os centrais abriam Marcano e Felipe, era Danilo que descia e fazia uma linha de 3. Para quê? Para poderem projetar Alex Telles e Ricardo Pereira. Facto é que eles não se projetavam em demasia, e depois reparem que Brahimi e Corona numa primeira fase de construção jogavam sempre mais dentro. Para quê? Para libertar os corredores laterais aos laterais Alex Telles e Ricardo Pereira. Herrera era aquele jogador do meio campo que procurava sempre o jogo entre linhas para dar início à sua segunda fase. Era assim, um Futebol Clube do Porto com uma linha de 3, os laterais não se projetavam completamente, Herrera no corredor central e depois Brahimi e Corona jogavam sempre por dentro. Isto era a primeira fase de construção do Porto. Depois a bola, quando passava para uma segunda fase, e explicando a dinâmica dos corredores laterais, em que o Porto com dois avançados tem uma dinâmica muito interessante, 3 dinâmicas em cada corredor e que são exatamente iguais. Dando o exemplo do lado direito, era Ricardo Pereira que procurava as suas investidas pelo corredor mais à direita, quando o Corona depois procurava movimentos interiores para criar superioridade numérica no meio campo, dar linha de passe e libertar o corredor para Ricardo Pereira. Herrera muito bem também no seu posicionamento no corredor central, sempre à procura de entre linhas, numa fase em que o Porto ainda estava com uma linha de 3, em que Danilo, neste caso, estava mais à direita. A primeira rotina do Porto no corredor lateral, e eu quis sinalizar, é de Ricardo Pereira quando avançava pelo seu corredor, mas colocando aqui já um pozinho de alguma dinâmica do Porto. Vejam que quando o Corona está dentro, vejam Aboubakar, que depois vai aparecer nas costas de Corona e Ricardo Pereira, dando assim a largura à frente-ataque do Futebol Clube do Porto. Mas quis aqui mostrar a primeira dinâmica ou a primeira rotina do Futebol Clube do Porto mais à direita, Corona dentro e abria o corredor para ser explorado
por Ricardo Pereira. Quando Ricardo Pereira não conseguia subir no terreno, dependia sempre daquilo que o jogo solicitava e na inteligência dos jogadores do Futebol Clube do Porto, era Corona que dava a largura à frente de ataque da equipa do Futebol Clube do Porto. Corona mais à direita, mais recuado ficava Ricardo Pereira, uma dupla de avançados sempre em Cunha com o Soares e Aboubakar, e depois no corredor central reparem que Danilo está muito subido. Aqui é uma preocupação do Futebol Clube do Porto que tem que ter em jogos futuros, é na sua transição defensiva. Quando o Porto está na sua organização ofensiva, projeta muitos jogadores no meio-campo do adversário, Danilo está muito subido e depois pode haver preocupação na transição defensiva. Portanto, esta era a segunda rotina, ou a dinâmica do Futebol Clube do Porto, a segunda rotina. Não só Ricardo Pereira podia subir, como também Corona dava a largura à frente de ataque do Futebol Clube do Porto. Esta é a segunda rotina. Vou passar aquela terceira rotina que eu já falei, mas com a preocupação do posicionamento de Herrera, falando já no corredor central. Reparem onde é que está Herrera. Herrera muito inteligente nesta estrutura do Porto, num 4-4-2, uma variante de 4-1-3-2. Herrera está no corredor central. Reparem que eu coloquei um sombreado a amarelo, é a posição entre linhas. Vejam que Herrera está depois, ou está entre a linha do meio-campo e a linha defensiva do Desportivo das Aves. Era aquele local chamado o local morto, em que Herrera preocupava-se em explorar esses espaços para receber a bola. Aqui está aquela terceira rotina do lado direito. Reparem que Ricardo Pereira está mais recuado, Corona vai procurar movimentos interiores e depois reparem nesta imagem, nesta frame, vejam a disposição de Soares quando vai arrancar para aparecer nas costas de Corona. Esta era a terceira dinâmica, ou a terceira rotina deste Futebol Clube do Porto. E então, do lado esquerdo era exatamente igual, ou seja, ou subia Alex Telles quando Brahimi procurava movimentos interiores, e aqui há um erro claro do Futebol Clube do Porto sobre Brahimi que eu já vou falar, ou então era Brahimi que dava a largura e Alex Telles ficava um pouco mais recuado, ou então era Aboubakar que aparecia nas costas de Brahimi. Aboubakar ou Tiquinho Soares eram dois avançados do Porto que apareciam tanto à direita, tanto à esquerda, porque eles na sua movimentação sempre partindo de dentro para fora, ou seja, eles faziam diagonais partindo de dentro para fora, e então a mobilidade dos dois fazia com que ou Tiquinho Soares estava à esquerda ou à direita, ou Aboubakar estava à esquerda à direita. E depois tínhamos a permuta de posicionamento. Quando um avançado explorava um dos lados, o médio / extremo depois fletia para dentro. Nesta imagem, Tiquinho Soares vai aparecer nas costas, na posição de Corona, vai dar largura à frente de ataque do Futebol Clube do Porto, e depois reparem onde é que está Corona. Corona está muito bem no enfiamento da jogada, mais no corredor central, em Cunha, quase com Aboubakar, e aqui tivemos aquela troca de posicionamento em que Soares vai para o espaço de Corona e depois Corona muito bem vai invadir o espaço de Tiquinho Soares. Era um Porto com uma dinâmica muito boa, gostei muito deste Futebol Clube do Porto com bola, já à imagem de jogos anteriores, mas eu acho que o problema do Porto ontem estava na sua desorganização quando não tinha bola. Um Porto muito pressionante, ou seja, o Porto não deixava o Aves desenvolver a sua primeira fase de construção. Como podem ver nesta imagem, os jogadores do Porto já estão dentro do meio-campo do Desportivo das Aves e depois cada um com a sua indicação individual / zonal, em que podem ver que Brahimi e Corona descem, mas com a preocupação dos corredores laterais. Aqui é um Porto sem bola. Danilo vai subir no terreno e, na minha opinião, algo errado nesta subida de terreno de Danilo. Herrera preocupado com o pivô defensivo da equipa do adversário, e depois Tiquinho Soares e Aboubakar tinham a referência dos dois centrais da equipa do Desportivo das Aves. Era um Porto que subia muitas linhas, era um Porto que pressionava muito a equipa do adversário e depois, quando não conseguia roubar a bola dentro do meio-campo do Desportivo das Aves, aqui o Porto desorganizava-se. Ontem não foi um exemplo de um bom Futebol Clube do Porto sem bola.
tive imensa dificuldade em captar uma imagem que identificasse este Porto numa defesa sem bola, numa estrutura de organização defensiva sem bola, porque o Porto não esteve organizado. Sei que o Porto, quando não roubava a bola ao adversário no seu meio campo, organizava-se num 4-4-2. Uma linha de 4 defesas, uma linha de 4 médios e os 2 avançados na frente. Os primeiros a defenderem eram Tiquinho Soares e Tiquinho Soares e Aboubakar, e depois Corona e Ibrahimi desciam através dos seus corredores laterais e formavam uma linha com Danilo e Herrera. Nesta imagem o Herrera está a pressionar o portador da bola, mas reparem que a linha média do Futebol Clube do Porto está muito curta, está muito centrada, e depois quando fizessem a basculação, dependendo do lado da bola, iria criar muitos problemas, porque o Porto chegava sempre atrasado à bola nos corredores laterais. Mesmo Aboubakar e Soares também, na minha perspectiva, estão muito juntos, deveriam dar mais largura, preocupação em espaços zonais, não tão juntos, mas um pouco mais afastados. Era um Porto que, sem bola, não estava organizado. Outra coisa que eu reparei é que Brahimi está a abusar muito dos movimentos interiores. O que é que acontece? Acontece que o corredor é todo explorado por Alex Telles, e depois com as investidas de Alex Telles pelo corredor do lado esquerdo, quando Danilo está muito em posição interior, acontece que o adversário depois, numa transição ofensiva, partindo claramente sempre para um contra-ataque, o lado esquerdo do Futebol Clube do Porto torna-se muito frágil. Não só o abuso de Brahimi a ocupar zonas centrais, como também aquela disponibilidade de Danilo aparecer muito à frente. Sérgio Conceição quer que Danilo apareça quase no último terço para as segundas bolas, e o Porto perde assim muito da sua organização defensiva. Por isso, um Porto com bola com uma dinâmica muito boa, um Porto sem bola com uma desorganização que eu ainda até ontem não tinha visto. Depois o Porto chega ao intervalo a vencer por 1-0. Aos 5 minutos ao golo de Ricardo Pereira. É um excelente passe de Tiquinho Soares. Ricardo Pereira ganha o lance individual com um defesa do Desportivo das Aves e remata para golo. É certo que o Aves, ainda mesmo na primeira parte, aos 10 minutos tinha uma bola à barra, portanto o Aves também iria espreitando sempre o seu contra-ataque e aproveitando de alguma maneira as oportunidades que o Porto vinha permitindo por causa da sua transição defensiva nada boa, e com a sua desorganização sem bola também não foi um ponto favorável, algo que o Desportivo das Aves aproveitou. Chega ao intervalo, o Porto está a ganhar por 1-0 e depois o comportamento altera-se. Porquê? Porque uma segunda parte o Porto já não pressionava tão alto, já estava a tentar organizar-se no jogo sem bola, mas aos 52 minutos Corona é expulso e o Futebol Clube do Porto fica a jogar com 10 elementos durante grande parte da segunda parte. Aos 55 minutos, 3 minutos depois da expulsão de Corona, vai sair Tiquinho Soares e vai entrar Maxi Pereira. Um Porto num 4-4-1 declaradamente, Maxi à direita, Danilo, Herrera e Ibrahimi na frente, Aboubakar. O que é certo é que o Aves foi acreditando, foi procurando, foi investindo, e aos 62 minutos há o gol do empate, há um cruzamento do lado esquerdo do Desportivo das Aves e depois Vítor Gomes vai aparecer no meio dos dois centrais do Futebol Clube do Porto com um golpe de cabeça, fazendo o empate para a equipa de Lito Vidigal. Aos 67 minutos vai ser Aboubakar para entrar Marega, procurar mais velocidade na frente de ataque do Futebol Clube do Porto, e depois mais à frente, aos 86 minutos, vai tirar Brahimi e vai colocar o André Pereira, que é um jovem avançado que tem jogado na equipa B. Aqui Sérgio Conceição nos minutos finais tentou tudo com Marega e André Pereira, mas não conseguiu. Não vale a pena vocês nos comentários fazerem ou colocarem indicações sobre as arbitragens. Eu não falo sobre as arbitragens, eu não tenho conhecimento sobre as leis do jogo para poder falar aqui diretamente para o canal Joga Simples, nem tão pouco vou discutir aquele penalti sobre Danilo Pereira ou não, porque esse não é o fundamento do canal Joga Simples. Eu espero que vocês tenham gostado de mais uma análise.
deste fim de semana, desta vez à equipa de Sérgio Conceição, e não vamos parar por aqui, vamos ter mais análises neste fim de semana e espero que vocês tenham gostado deste vídeo no canal Joga Simples, apoiando aqui o Joga Simples, que é com aquele like que vocês podem colocar aí embaixo da tela, tem o like e o dislike, coloquem o like para apoiar o canal e muito obrigado pela vossa presença.